Bom, vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos, boa noite Célio, Cláudio, Gislaine, Tamara e aos demais que vão assistir essa gravação aí, né? E vão adentrar o ambiente telepresencial nos próximos instantes, né? Pessoal, eu sei que dá uma desanimada aí por conta do atraso, por conta dessa questão da tecnologia, né? Infelizmente a gente está passando por isso ainda, né? Eu posso chegar aqui 6 horas da tarde, não adianta. Já aconteceu de eu chegar aqui 7 horas e a gente ter atraso de conectar 9 horas. Por quê? Porque tá tendo algumas mudanças aqui de reagrupamento, de reorganização de salas de aula, né? Aqui é a sala do quarto período, aqui não era para ter problema, que é do lado da secretaria, né? Mas infelizmente, né, não deu conexão, não conectou, não teve a conexão devida, todo esse atraso, né? E aí vamos começar agora a nossa aula aí, tá? Dentro do tema proposto aí. Vou falar aqui rapidamente, né? Enquanto vocês se ajeitam aí, vamos falar rapidamente o que nós falamos dentro da teoria geral do processo 2. Aqui é TGP 2, né? Quarto período, teoria geral do processo 2. Olha só, né? Em teoria geral do processo 1, nós trabalhamos todos os princípios da teoria geral do processo. Quais são os princípios? Duplo grau de jurisdição, parcialidade e imparcialidade do juiz, ampla defesa, contraditório, trabalhamos publicidade, fundamentação, trabalhamos, que mais? Duplo grau de jurisdição, ação, verdade formal, verdade real, oralidade, economia processual. Trabalhamos todos os princípios da teoria geral do processo. Lembrando que princípios são verdades fundantes, verdade da base, é o fundamento da teoria geral do processo. Trabalhamos em TGP 1. Trabalhamos também conceitos de tutela, autotutela, jurisdição, né? Quem diz o direito, onde diz, como diz. Trabalhamos princípios da jurisdição, tudo em TGP 1, né? Aí trabalhamos conceito da ação. O que é ação? O que é o processo? Ação é um conjunto de atos que nos levará a uma sentença. Processo é um instrumento de atuação do Estado que através do processo, que é um conjunto de atos que nos levará também a uma sentença. E o que é o ato processual? O ato processual é o ato jurídico, o ato dentro do processo que movimenta o instrumento processual do Estado que nos levará a uma sentença, né? Não podemos confundir fatos com atos. Fato jurídico é os fatos que acontecem dentro da sociedade e tem uma relevância jurídica, né? Uma relevância jurídica, o fato jurídico tem uma relevância jurídica dentro da sociedade. Eu vou numa loja de veículos e compro um veículo, compro um carro, fato jurídico. Porque dessa compra, né, através de um contrato de compra e venda, né, com obrigações, com deveres, com impostos, com documentação pública, né, referente a impostos daquela propriedade de veículo automotor, né, eu vou pagar um imposto, né, o IPVA, né, o imposto sobre veículos automotor. Então, todas essas obrigações, né, fáticas, né, são obrigações fáticas jurídicas. Agora, se desse contrato ocorrer um litígio, uma luta, uma litigância, uma luta, então esse fato se transformará em um processo e esse processo contém atos jurídicos. Então, fatos e atos, né, os fatos jurídicos estão dentro da sociedade como fatos relevantes. Os atos estão dentro do processo. Só existem atos dentro do processo, atos jurídicos. Fatos dentro da sociedade, fatos jurídicos, fatos relevantes. Atos dentro do processo. E o conjunto de atos que me levam a uma sentença, né, no instrumento de atuação do Estado, que é o processo, né, isso é ação. Ação é um conjunto de atos que me levam a uma sentença. Processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Ação e processo é a mesma coisa, né? E aí classificamos as ações em ações de conhecimento, ação de execução e cautelares e monitórias. Isso no módulo passado, né? No primeiro módulo, no módulo passado. Classificamos as ações. Inclusive falamos disso na nossa avaliação, na nossa provinha lá, né? Falamos também das condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Você recorda? Falamos isso aí, né?
condições da ação e classificamos as ações em conhecimento, execução cautelar e monitória. E hoje, pessoal, né, falamos também de elementos da ação, partes, causa de pedido e pedido. E hoje, pessoal, nós vamos fazer aí, né, feita essa introdução aí, né, que é um mini flashback aí do que passou, né, para nós daqui em diante seguirmos sem ter que voltar nada, né. Hoje nós vamos falar sobre as partes e seus procuradores. Tema da aula de hoje: as partes e seus procuradores. Além disso, nós vamos falar da relação jurídica processual entre partes e procuradores. Vamos falar da função do advogado, do promotor de justiça, do juiz, deveres processuais das partes. Vamos falar da relação triangular entre juiz, autor e réu, né, como se forma essa questão, né? Deixar bem claro para vocês aí quem são partes e quem não são partes no processo, quem participa e quem não participa, quem atua diretamente e quem não atua, quem tem o dever e quem não tem o dever de atuar no processo. Lembrando que a jurisdição, o que é jurisdição? Juris de iuris, que é direito, né? E dição, que vem da palavra dictio, que é dizer, né? Então, quem diz o direito? Quem diz o direito é o juiz. O Estado juiz diz o direito, o juiz diz o direito. E como que o juiz diz o direito? Através do instrumento do Estado chamado processo, que é o conjunto de atos que levam a uma sentença. Processo ou ação, ação ou processo. Se as partes estão em litígio por conta de um fato jurídico, acabamos de falar de fato jurídico, se as partes estão em litígio, em disputa, em luta por causa de um fato jurídico, aí uma das partes ingressa com a ação ou processo. Essa ação movimentará atos jurídicos que me levará a uma sentença. Esse é um resumo de tudo que nós vimos até aqui, né? Esse é um resumo de tudo que nós vimos até aqui. Bom, agora vamos lá. Dentro do tema da aula de hoje, eu pergunto, né? Quem são as partes dentro do processo? Olha só, agora eu estou avançando, né? Quem são as partes dentro do processo? Vou até anotar aqui. Quem são as partes dentro do processo? Então vou botar aqui. Quem? Partes. Quem são as partes dentro do processo? Eu posso dizer que o técnico, o escrevente judiciário é parte no processo? Não. Eu posso dizer que a polícia que fez a prisão do réu é parte no processo? Não. Eu posso dizer que, né, que a pessoa que está no processo litigioso de divórcio, de separação, ela quer separar do marido e contrata um advogado, ela é parte no processo? Ela é parte do processo. Ela é autora do divórcio contra ele, que é né? Ela é a separanda, ele é o separando, ou divorciando, ou simplesmente autora e réu. Ela é autora e ele o réu. E ela contrata um advogado de defensoria e entra com o divórcio litigioso contra o réu. Autor e réu. Essa relação jurídica, né? Ela somente se aperfeiçoa quando o outro lado tiver ciência. Onde que ele vai ter ciência? Com a citação. Nós vamos falar mais à frente de citação, o que é a citação. Mas por enquanto, olha só, né? Então ela contrata um advogado, né? E faz um processo, o processo vai parar no fórum. Quando chega no fórum, chega lá, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de uma das varas, né, da comarca X do estado Y, né, comarca de São Paulo, estado de São Paulo, né? Por exemplo, aqui em Brasília é diferente, né? Aqui é circunscrição judiciária do Gama, do Guará, da região administrativa de Planaltina, da região administrativa do Arapuanga, né? Do Distrito Federal. Aqui não é estado, é Distrito Federal, aqui é diferente. Mas para os 27 estados aí do Brasil é comarca e estado, né? Comarca de São Paulo, estado de São Paulo. Comarca de Araraquara, estado de São Paulo. Comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, né? Comarca de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E assim por diante, né? Para as demais regiões. Essa questão de região, né, de endereçamento traz um pouquinho essa dificuldade aí para o endereçamento, mas, né, depois a gente volta a falar disso aí. Mas o importante é entendermos que as partes e seus procuradores, quem são os procuradores? Quem tem uma procuração de quem? Da parte
Quem é a parte? No caso aqui que eu estou ilustrando com o divórcio, ela contrata um advogado e através de um instrumento de mandato com T, de outorga, mandato não é mandado, mandado é de mando, e mandato é de poderes, de outorga de poderes. Então ela assina um mandato outorgando poderes, mandato de outorga, outorgando poderes para o advogado ou defensoria, e aí ingressa com a ação judicial de divórcio contra ele. Volto a essa questão. Ele é citado, quando ele é citado, ele tem que constituir defensor público ou advogado, e aí ele oferece a contestação ao pedido dela. Ele contesta ou não contesta, mas ele pode contestar e deve contestar, né? Pode negar, pode aceitar, etc. Feito isso, forma-se a relação jurídica processual no direito, ainda que privado. O instrumento de atuação do Estado ele é público, mas o direito que está sendo discutido aí é direito privado, direito das partes. A relação processual aí é privada, que no caso é o divórcio. Para que serve a relação jurídica processual? Essa relação jurídica processual, esse processo, esta ação, que é um conjunto de atos que me levará a uma sentença, esse conjunto de atos me levará a uma sentença. Essa sentença vai dizer o quê? O direito, a jurisdição. Essa sentença, né, tem toda a relação jurídica que se instaura tem por finalidade a modificação, a extinção ou a criação de algum efeito jurídico ou direito, né? Jurídico, olha que coisa redundante. Direito jurídico, todo direito é jurídico, sim ou não? Acho que sim, né? Se é direito, né? É jurídico, não é? Eu posso falar que a formiga tem direito de caminhar na sala? É um fato não jurídico, porque é um fato irrelevante para a sociedade, né? Já falei disso aí, né? Fato jurídico relevante. Todo fato relevante para a sociedade é um fato jurídico. Agora, todo fato irrelevante é um fato não jurídico, né? Agora, qual a diferença de fato para ato? Atentem para isso, doutores. Não pode confundir fatos e atos, não pode. O fato são fatos dentro da sociedade. Eu caminhar pela rua, dirigir o meu automóvel, eu preciso da habilitação para dirigir o meu automóvel, eu preciso do automóvel devidamente licenciado, preciso cumprir as leis do Código Civil, do Código Penal e as leis de trânsito. Eu estou debaixo de 3 leis aí, caminhando por a rua com o meu veículo automotor. Fato jurídico. E nesse caminhar eu atropelo meia dúzia de formiga. Não é fato jurídico, né? Mas aí acontece um acidente e aí vai para o processo. Dentro do processo, atos acontecerão, atos jurídicos. Vocês entenderam a diferença de fatos para atos? Fatos são fatos da sociedade. Os atos só acontecem dentro do processo. Essa é a diferença de fatos para atos, né? Não vamos esquecer o que são fatos versus atos, né? E lembrando que eu estou falando de fatos jurídicos e atos jurídicos, né? Existem atos não jurídicos? Também existem, né? Atos não praticados dentro do processo não são atos jurídicos, né? Os atos praticados dentro do processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença, a uma decisão, né? Esses são atos jurídicos. Fora isso, não é ato jurídico, né? Fora isso, não interessa para nós aqui do ponto de vista do direito. Então, até o momento na aula de hoje, nós falamos aí, iniciamos essa questão da relação jurídica processual, de toda uma retrospectiva do que nós falamos até hoje, para chegar na seguinte questão: quem são as partes no processo? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem? E aí vocês vão ficar admirados com a resposta. São partes no processo tão e somente só, e não existem outras que não são partes do processo, são partes do processo. Autor, eu vou botar autor, réu e juiz. Juiz é parte do processo. Professor, mas juiz é parte do processo? Sim, juiz é parte, né? Uma parte que deve se colocar de forma imparcial, uma parte imparcial, uma parte que media o conflito. Lembra
não sei se eu já falei isso aqui, né? Mas eu vou falar, né? Nós temos dentro da petição o pedido mediato e o pedido imediato. O contrário, o pedido imediato e o pedido mediato. Caiu o vídeo, né? Eu vou voltar, né? No pedido imediato, imediatamente eu peço para o juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, caiu, né? Vou repetir, né? No processo, eu tenho um pedido na minha petição. Quando eu endereço ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, venho respeitosamente a presença de vossa excelência, ilustre ínclito, né? Estado juiz, venho requerer tal direito. Aí eu me qualifico o réu contra fulano, digo quais são os fatos jurídicos, a minha argumentação lógica, né, o direito. E no pedido, quando eu vou pedir, o pedido imediato venho primeiramente, né, atendido às condições da ação, venho imediatamente requerer que vossa excelência aceite o meu pedido. Então o primeiro pedido imediato, primeiro pedido imediato, para que o juiz aceite o meu pedido, imediato, atendido às condições da ação. Quais são elas? Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Pessoal, vocês se recordam de tudo que eu estou falando? É muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês sabem, né? Possibilidade, legitimidade, interesse de agir são as condições da ação para que eu possa acionar o judiciário. O meu pedido tem que ser possível, possibilidade. Eu tenho que ser parte legítima, eu sou casado com ele, com ela. Eu advogado, ela casada com ele. Eu sou casada com ele. Eu sou parte legítima, nós somos casados. A possibilidade está prevista em lei de divórcio. E o interesse de agir. Tentei conversar, tentei resolver, tentei dividir amigavelmente os bens, os filhos, regulamentar, mas não teve jeito. Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Eu ingresso no judiciário, no estado juiz, amém. Eu ingresso no judiciário, no estado juiz, dizendo: olha, não teve jeito, quero divorciar. E agora? Surge a litígio, o litígio, o conflito, a luta, surge o processo. Quem são as partes? Eu separanda e ele separando. Eu divorcianda, ele divorciando. E o juiz que media, pedido mediato. Depois do imediato, excelente senhor doutor juiz de direito, receba. Aí ele recebe e manda citar o outro lado. Recebo, está tudo correto, recebo. Cite o outro lado. Aí o outro lado sendo citado, né? Aí o outro lado falou assim: como é que é? Quero separar, agora quem não quer mais sou eu. Divórcio é uma lambança. Ah, ela não quer, agora quem não quer sou eu. Vamos brigar. Aí vai pra briga. Direito de família, né? Aí, doutores e doutoras, no direito de família, no divórcio, o segundo pedido, o primeiro é o imediato, para que o juiz receba, o juiz recebe. Agora o pedido imediato, anotem aí. Pedido imediato é para que o juiz receba o pedido mediante as condições da ação. Eu vou repetir. O pedido imediato é o número 1. Pedido imediato, para que o juiz receba a ação mediante o preenchimento das condições da ação. Aí ele recebe. Recebeu, passou o pedido imediato. Imediatamente receba. O juiz recebe, dá o espaço saneador e manda citar o lado contrário, o outro lado. Fala: fulano, sua esposa está aqui, ó, não quer mais saber de você. Eu estou rindo porque divórcio é um negócio né, maluco, mas depois eu falo do que eu estou rindo. Fulano, sua esposa não quer saber mais de você. Aí manda citar, aí o oficial de justiça pega, leva a citação, aí o cara pega e fala: quem não quer mais agora sou eu. Aí eu vou contestar. Aí ele contesta, ele tem direito a contestar. Nós já vamos falar disso aí mais à frente, não dá tempo. Então, dentro do que nós estamos trabalhando hoje, partes de seus procuradores, então as partes são, né, o lado do autor, o lado do réu e o juiz. Agora, como é que eu incluo o juiz nessa relação jurídica processual? É isso que eu estou querendo explicar.
Quando eu faço pedido imediato contra o juiz, o termo é esse, pessoal, o termo correto é contra o juiz. Por que contra? Contra o Estado, para que ele receba. Depois que ele recebe, aí não é mais contra o juiz, agora é contra o outro lado, né? E o juiz, ele deixa de ser o lado contra e ele passa a ser o mediador. Agora ele vai trabalhar na segunda parte do pedido que está na petição. Qual é a segunda parte do pedido? É o pedido mediato. Pedido mediato, de mediação. Vou anotar aqui, pedido mediato. Tema da aula de hoje: partes, seus procuradores, relação jurídica processual, fatos, atos, pedido imediato, pedido mediato, é o que nós estamos falando agora. No pedido mediato, o juiz ele passa a ser um mediador, formando-se a relação jurídica processual, que é de direito público, na medida em que regula o relacionamento entre as partes. Parte autora, parte ré, juiz regula o relacionamento. Olha só, formou-se a relação angular das partes processuais no processo: juiz, autor e réu. Juiz, autor e réu. Essas são as partes dentro do processo. Estas são as partes dentro do processo: juiz, autor e réu. Advogado é parte? Promotor é parte? Advogado de um lado, do outro, técnico, escrevente, judiciário, policial, nada disso é parte do processo. Então são todos acessórios, sim, acessórios, né? Acessórios que assessoram, acessórios que auxiliam no processo, mas não são partes no processo. Parte é juiz, autor e réu, com a devida importância de quem é juiz, que media a relação jurídica, faz uma mediação da relação jurídica, regula o relacionamento entre as partes, e o órgão estatal investido de jurisdição. O que é o órgão estatal investido de jurisdição? O juiz, o Estado juiz, né? Que é independente em relação ao direito, em relação à matéria jurídica, etc e tal. E é ele, o juiz, que vai fazer essa mediação contra essa questão. Então, pessoal, falamos aí de relação jurídica processual, falamos das partes, tranquilo? Juiz, autor e réu. Alguma dúvida? Eu saber se alguém tem alguma dúvida aí sobre essas questões. Tamara, Gustavo, Gislane, Fabiano, Cláudio, Célio, alguma dúvida, né? Se não tivermos nenhuma dúvida, eu vou até aproveitar para fazer minha listinha aqui de chamada aqui. Cláudio, Fabiano, já que agora estabilizou, agora não tem desculpa para falar que caiu. Não é desculpa, né, pessoal? A gente sabe que não é desculpa, a gente sabe que o negócio, né, às vezes vai, às vezes não vai, né? Mas no final sempre dá certo. Só foi eu falar, parece que caímos aí. Beleza. Então vamos lá, continuando aqui, né, a nossa questão de partes e procuradores. Falamos de partes, relação jurídica processual, atos, fatos, pedido imediato e pedido mediato. Vamos falar agora tranquilo, presente. Beleza, vamos falar. Vou repetir porque teve colegas aí que caiu e voltou, tá? Pessoal, vocês, né? Eu vou pedir desculpa aqui pela faculdade e por mim, tá? Mas o Cláudio está aqui presente aqui comigo aqui, aluno presencial, né? Além de aluno é amigo também, né? Aí acaba, né? Acaba ajudando, né? O fato de ser amigo. O que acontece? A tecnologia, ela nos ajuda muito. Ela é muito boa, né? Dá esse conforto de vocês estarem aí assistindo aula e eu aqui, né? E telepresencial por quê? Porque a gente está ao vivo, não tem essa de... É como se eu estivesse na casa de vocês aí, no sofá aí, na mesa, né? Não sei onde é que vocês estão agora, na beira da piscina, rodando a bolinha de queijo, né? Assistindo novela, na cozinha, tomando um café. É como se eu estivesse aí com vocês e como se vocês estivessem aqui comigo, né? Eu e o Cláudio aqui, como se estivessem. Então essa é a vantagem da tecnologia. A desvantagem é que nós temos que conviver com oscilações, altos e baixos, cai, volta, a imagem some, a imagem vai, o áudio some. Então essa é a desvantagem, mas que se compensa pela vantagem, ok? Eu acho isso, né?
Então não é sendo um puxa-saco da faculdade não, que eu até sou mesmo, né? Mas até sou muito, até demais, né? Não é porque eu gosto muito da faculdade, acho que vocês gostam também. Mas tirando isso aí, tá, pessoal? Oi. Maravilha. Então, é óbvio que se fosse presencial, talvez o aproveitamento fosse maior, a concentração fosse maior, a relação com os colegas se estabelecesse, né, de uma maneira mais próxima. A gente não se vê, porque a gente está aqui na nossa casa, a gente não abre a câmera, mas mesmo diante dos desafios, é um ganho muito grande a gente poder ter a oportunidade de frequentar as aulas nessa modalidade. Então, ainda acho um equívoco o direito, sendo no campo das ciências sociais, né, ainda não se permitir, né, de maneira abrangente o EAD ou o sistema telepresencial de maneira uniforme. Eu não digo das áreas exatas e nem das áreas da saúde, mas eu agradeço muito a oportunidade, muito grata à faculdade de permitir essa modalidade para todos. Isso é maravilha, bom demais ouvir isso, né? Eu fico feliz mesmo, né? Eu fico feliz, eu compartilho exatamente desse pensamento, né? Que a doutora Tamara, tão assim, de forma tão brilhante, né? Conseguiu aí expor, né? Realmente, talvez para muitas pessoas seria difícil, seria até inviável tá aí enveredando pela jornada do conhecimento jurídico, ou seja, qualquer tipo de faculdade, se não fosse a tecnologia, né? Esse tipo de tecnologia, que é óbvio que não é a mesma coisa que está presente aqui, mas traz muitos benefícios, traz muito conforto e traz muitas vantagens, né? Essa turma é pequena, tá, pessoal? Mas aqui na faculdade tem turmas grandes, né? Tem turma com vários alunos. Você olha ali do lado do chat, ali tem muito aluno. O pessoal entra, bate papo, conversa e as aulas acabam se alongando. Tem turmas assim aqui, né? Mas, então, valeu aí pela participação, por tudo aí. O áudio está falhando, o afasto das palavras, maravilha. Então, o áudio está falhando, vai melhorar. Então, a gente tem esses problemas de tecnologia, mas tem as vantagens, né, de nos possibilitar aí nós estarmos juntos nessa jornada aí. Então, pessoal, falamos das partes: relação jurídica, pedido imediato mediante o preenchimento das possibilidades jurídicas, pedido imediato. Quem media? O juiz. O juiz faz a mediação, faz essa relação entre as partes. Portanto, as partes do processo juiz, autor e réu, e ponto final. Não vamos falar disso mais, né? Bom, só para fechar aqui, né? O conceito de partes são aquelas que participam da relação processual, né? Onde o Estado juiz exerce a faculdade, né, de fazer lá a mediação dentro da relação jurídica processual, dentro do processo, portanto, né? Lembrando que processo e ação é a mesma coisa, e processo e ação é um instrumento de atuação do Estado na tutela do direito. Qual é a tutela que o Estado protege? Os direitos do Código Civil, se for civil, tributário, se for tributário, trabalhista, se for trabalhista, se for direito público penal, proteger a sociedade com direito público, né, nas ações processuais penais condicionadas, incondicionadas, mediante representação e etc e tal, né? Direito público, né? Então, resumindo, é isso, conceitos de partes. Tranquilo? Isso é o conceito de partes. Bom, deveres processuais das partes dentro do processo. São inúmeros deveres, tá? Mas eu vou adiantar só um deles, que as partes, elas têm que, dentro daqueles princípios que nós trabalhamos lá atrás, tem um princípio, tem o dever de urbanidade, o dever de lealdade. Ser urbano significa agir de boa fé dentro do processo, agir com lealdade para com o juiz. Lembra? Relação angular, juiz, autor e réu. Relação angular, juiz, autor e réu. E somente essas são as partes do processo
Não há outras partes do processo. As partes são juiz, autor e réu, relação angular processual. E os deveres: eu, autor, que quero me separar dele, né? Ela, autora, que quer separar dele, né? Ela deve agir com lealdade processual, com boa fé dentro do processo. Então ela não vai mentir, ela não vai expor direitos que ela não tem, ela não vai falar de coisas que ela não tem, ela não vai entrar de argumento, ela não vai entrar com argumentos. Lembra das aulas de metodologia que nós tivemos lá atrás? Né? Ela não vai entrar com argumentos. Qual argumento que eu uso? Tem vários: força maior, dialéticos, né? Argumentos dialéticos, estruturais, né? Narrativas baseadas em evidências, e etc, etc. São argumentos, né? Tem vários argumentos: pela força, argumento de autoridade, né? São vários argumentos. Mas nunca eu vou me utilizar da falácia, do falare, que significa enganar. Eu nunca vou usar o argumento falacioso, porque eu posso cair na má fé processual. Por isso que dentro dos deveres processuais de lealdade, lealdade e urbanidade, o principal dever, né, da lealdade, da urbanidade e boa-fé, lealdade, urbanidade e boa-fé, eu resumo tudo isso como boa-fé. Então, dentre os deveres processuais de lealdade e urbanidade, eu resumo tudo isso como boa-fé. Esse é o ponto de deveres processuais. Então, as partes, tanto o autor quanto o réu, quanto o juiz não é parte? O juiz também tem que agir de boa-fé. O juiz também tem que agir com lealdade. O juiz também tem que... Pessoal, lealdade é em referência à lei. A lei, né, processual, ou a lei processual ou a lei material, ela deve ser cumprida. Então, lealdade significa lealdade à lei processual ou à lei material. Qual a diferença entre direito material e direito processual? Direito material, Código Civil. Direito processual, Código de Processo Civil. Eu estou casado, tranquilo, direito civil. Eu quero me divorciar. Os meus direitos que estão no direito civil, no Código Civil, eu reivindico através de um instrumento de processo, ou ação, ou processo e ação é a mesma coisa, eu falei, né? Eu reivindico esse direito que está no Código Civil através da ação, através do processo. Então, o direito material eu reivindico através do direito processual. Essa é a diferença entre direito material versus direito processual. Essa é a diferença. Eu reivindico o direito material pelo direito processual. Eu sou autor contra o réu, e o juiz é o mediador da relação jurídica processual. Quais são os atos dentro do processo? Primeiro ato, eu faço a petição para o juiz. Segundo ato, o juiz dá um despacho saneando o processo, dizendo: preencha as possibilidades jurídicas, né, da ação, portanto, eu recebo e mando citar o réu. Cite-se para contestar com os argumentos que você tiver. Aí eu recebo do lado de cá a citação e contesto. Olha quantos atos tem aí. O ato, primeiro ato, faça a petição para o juiz. Segundo ato, o juiz recebe, né? Terceiro ato, o juiz dá o despacho saneador. Quarto ato, o juiz manda citar. Quem recebeu a citação através do oficial de justiça contesta. Quinto ato, contesta. Formou-se, no quarto ato com a citação, formou-se a relação jurídica processual, porque ela se forma quando o réu tem ciência de que está sendo processado. Através de quê? E de onde? Da citação. O réu tem ciência, o réu toma ciência, o réu fica sabendo que vai ser citado, que vem a bomba aí, que ele tem que se defender. Então, agora, ponto disso aí, né? Tem a relação jurídica processual formada. Deveres processuais, que é o tema que nós estamos falando agora nesse momento na aula de hoje. Deveres processuais. Quais são os deveres das partes? Quais são? Quer anotar? Anota aí. Número 1, lealdade. Número 2, urbanidade. E número 3, boa-fé. Estes três deveres, vou repetir. Número 1, lealdade. Número 2, urbanidade. Número 3, boa-fé.
lealdade, urbanidade e boa-fé, que eu resumo em boa-fé, né? E se eu não for leal, não for urbano ou não estiver de boa-fé, lembrando que fé é crença, né? Eu acredito que funciona, eu acredito que dá certo. Você está dizendo isso, doutor? Que houve, né, uma infidelidade conjugal no casamento que leva ela a pedir a separação porque ela não quer mais, baseado nesse argumento? Eu acredito em você. Você está dizendo isso, eu acredito, né? Pelo princípio da boa-fé, eu acredito. É uma narrativa, por enquanto sem evidências, por enquanto é uma narrativa. Aí eu cito ele, aí ele fala assim, realmente é verdade, me perdoa, me desculpa aí, não tem jeito, vamos separar. Ó, né? Confissão é a rainha das provas. Então ele confessa, confirmou, fechou. Ele agiu com lealdade, urbanidade e boa fé. Agora, se ele nega, ela tem a obrigação de provar. Aí ela prova, né? Ele pode negar, e aí prova. Provou, doutores, lealdade, urbanidade e boa fé. O áudio está falhando ainda, será? Bom, o que não pode na relação jurídica processual é utilizar-se da má-fé. Não acontece, né? Mas acontece. É raro, mas acontece, né? O advogado não é parte na relação jurídica processual, ele é um técnico, né? Acontece, esses princípios cabem também para a relação do advogado para com o juiz. Tá, perfeito. Eu vi um caso que o juiz mandou a advogada calar a boca, ele invocou o princípio da urbanidade. Então, doutor, eu ia falar disso agora, aí eu parei para ler, né? Como eu ia falar, o advogado, a advogada não são partes na relação jurídica processual, né? Ele tem um dever de urbanidade, lealdade e boa-fé, sim, porque ele, com poderes para representar, né, ele é uma extensão da vontade do cliente ou do assistido, né? Defensor e advogado, né? Eles são técnicos, mas a parte não é o advogado. O advogado não deve se envolver emocionalmente e tomar partido do cliente como se fosse, né? Não, minha cliente aqui está separando dele, eu vou defender ela. Não existe, não é assim que a coisa funciona, né? Existe a relação jurídica processual baseada em atos jurídicos dentro do processo que exige o respeito à lei, em primeiro lugar, né? Então venho a lealdade. A urbanidade é o tratamento digno, humano, né? Como se deve dar o respeito em qualquer lugar. Por isso é muito comum dentro do fórum, é tradicionalíssimo dentro do fórum a utilização do terno, né? Da gravata, as vestes todas fechadas, né? As mulheres também sem decote, sem aparecer nada que não deve aparecer, né? Nada que ninguém nunca tenha visto nem saiba o que é, mas é um ambiente de guerra. Você não vai para a guerra de biquíni, né? Não vai para a guerra de sunga, não vai para a guerra de calção de praia. Você vai para a guerra, né, com uniforme de guerra. Então as vestimentas, as vestes formais dentro do ambiente de guerra já traduz um respeito, né? Tipo assim, olha, eu estou vindo, né, de forma respeitosa porque eu exijo um tratamento respeitoso. Aí eu sento do lado do meu oponente, né, e exijo um tratamento respeitoso e vice-versa. Isso está ligado à urbanidade. E as partes se tratam como doutores, doutoras, né? Senhor, senhora, e etc, dessa maneira. E a boa fé é crença, é acreditar nas narrativas, independente das provas. A fé é crença. A boa fé, pessoal, nos leva a crer que as pessoas vão agir, né, sem maldade, sem malícia, né, dentro da lei, dentro dos argumentos, dentro de uma lógica, sem querer enganar, principalmente o juiz, porque quando você tenta enganar o outro lado, o pedido é direcionado primeiro ao Estado juiz, para que ele faça a mediação. Aí se você tenta enganar o juiz para passar a perna no outro lado, você está agindo como? Litigando como? Lutando como? Lutando de má fé. Como é que é o nome disso? A tela está aqui.
ar-condicionado, desculpa. Litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Então, pessoal, quais são os deveres processuais? Eu vou voltar na questão que o doutor colocou aí. Quais são os deveres processuais? Lealdade, urbanidade e boa-fé. Se eu falhar com um desses três, eu caio na litigância de má-fé. A luta de má-fé, a luta sendo desleal, a luta sem urbanidade. Isso como profissional, se for advogado, ou se for defensor, ou se for promotor, ou se for juiz, né? Ou se for uma das partes, você vai cair na má-fé. E aí cada um responde de acordo com os seus atos dentro do processo. Não estamos falando de fatos na sociedade, estamos falando de atos dentro do processo. Cada um responde de acordo com os seus atos jurídicos. Isso tem consequências, né? Tem multa, tem o cala-boca, né, que o doutor colocou aqui. Vamos para esse caso aí rapidinho? Olha só, dá tempo, né? Vamos lá. Esses princípios, né, o doutor Sérgio está falando aqui, esse princípio cabe também para a relação do advogado com o juiz, né? Eu vi um caso que o juiz mandou o advogado calar a boca. Ele invocou o princípio da urbanidade. Quando que o juiz invoca o princípio da urbanidade, né? Provavelmente, né, eu não sei, a gente não viu o caso, não tem detalhes aí, mas provavelmente ela estava sendo desrespeitosa com alguém no recinto, ou desrespeitosa com outro advogado, ou desrespeitosa com a outra parte, ou desrespeitosa com o próprio juiz, né, a advogada. Aí o juiz invoca o princípio da urbanidade, dizendo, olha, de acordo com o princípio da urbanidade, né, eu caço a palavra da doutora, né, a partir de agora a doutora não poderá mais se manifestar de acordo com o princípio da urbanidade por não ter sido urbana. Na verdade, o juiz que foi desrespeitoso. Bom, né, eu estou dando exemplo baseado no que você me falou aí nessa situação, né? Mas o juiz, ele é o presidente da relação jurídica processual entre as partes. Então ele para poder controlar ali o ambiente, né, ele pode usar desses princípios: urbanidade, lealdade e boa-fé. Mas a urbanidade tem a ver com essa relação de respeito entre as partes, tá? A lealdade com a lei, o cumprimento da lei, e a boa-fé é geral, a questão da crença geral. Eu acredito em você, eu acredito no seu argumento, eu acredito na sua fala, né? Ou eu não acredito, mas eu respeito a sua argumentação de acordo com a sua crença aí do que você está falando, mandando ela calar a boca. Tudo vai de como, né? Você viu a forma com que eu coloquei e a forma que você está falando aí? Você está falando que o juiz mandou ela calar a boca. O juiz foi, né? Faltou a urbanidade do juiz aí, entendo eu, né? Mas se fosse eu o juiz, né? Venho respeitosamente a vossas senhorias aqui presentes, né? Me utilizando e invocando aí o princípio da urbanidade, né? Pelas prerrogativas que tenho aí, por ser o presidente da sessão, eu caço a palavra da doutora. Está caçada a palavra, é isso, né? É só isso que se faz, mais nada. Aí se a pessoa insistir, aí você pede para a pessoa se retirar, né? Aí se a pessoa insistir, aí você chama a polícia. Você não faz nada, não levanta a voz, nada, não briga, não esquenta a cabeça. Enquanto você vai falando, você vai tomando um cafezinho na água. É só isso. Mas entende o que é a urbanidade? É isso. Você não levanta a voz, você melhora o argumento, você argumenta, argumentando pela urbanidade, pela boa-fé, pela lealdade, né? O que é leal? Eu digo o que é, né? Digo que tem uma lei que ampara o meu direito e chego lá. É isso, confere, né? Agora, se não confere, eu estou sendo desleal. E aí isso pode me gerar um problema. Pode me gerar a litigância de má-fé. Esse é o resultado, essa é a consequência. Ponto nessa questão, doutores. Tranquilo. Olha só. Eu tenho meu advogado ou advogada, defensor ou defensora, né? Ou a questão da parte. Vamos para a parte primeiro. Substituição da parte. A parte, ela vem no processo, na relação jurídica processual, né? E aí o que acontece? Ela é titular do direito material violado. Ela é titular do direito material. Ela é a parte legítima, ordinária dentro do processo. Eu tenho uma parte legítima,
ordinária dentro do processo, e essa parte que ela tem um direito material, né? Eu vou dar um exemplo aqui de inventário, tá? Um exemplo de inventário, que é o mais fácil de compreender. Ela é legítima, ela vem tocando o inventário, ela é inventariante, inventário, né? Para sucessões, para herança, e ela vem a óbito. E aí? O herdeiro morre. O que acontece? Haverá substituição da parte nesse direito? Sim. O herdeiro do herdeiro substitui o herdeiro. Mas aí é complicado explicar isso aí, né? Não, né? Até que não, né? Até que não, né? Existem processos que não se substitui a parte. Existe um divórcio, né? Aí ele vem a óbito no divórcio. Ele substitui? Não. Substituir, ela passa a ser viúva. A não ser que ela fale assim, não, eu quero isso até o final. Quero ir até o final. Vou até o final. Então vai se ter aí uma relação jurídica processual de divórcio post-mortem. Vai ter que se fazer uma adequação, né? E vai ter que se colocar um curador para representar aquele que morreu, provavelmente um herdeiro, né? Agora já no inventário não, tem 4 inventariantes, um morre, substituindo pelo outro, substituição processual da parte dentro do processo. É isso. É possível? É possível. Existe. Exemplos: inventário. Esse é o caso. Tranquilo, pessoal? Esse é um ponto, né, que eu não vou me ater muito a ele não, porque é bem simples, não tem muito o que falar. Vamos passar para a capacidade de estar em juízo e capacidade processual. Quem é que tem a capacidade para estar em juízo? O menor tem a capacidade para estar em juízo? Não tem menor capacidade para estar em juízo, né? O menor tem a capacidade processual? Também não, né? Quem tem a capacidade de estar em juízo, né? Equivale desculpa. Quem tem a capacidade para estar em juízo tem a personalidade jurídica, tem direitos e obrigações. Agora, a capacidade processual é que é do representante processual. Eu confundi aqui. Tranquilo? Vou repetir o conceito, né? Melhor, né? Teve um caso que a pessoa ficou como divorciado. Então é aquilo que eu falei, né? A pessoa está divorciando, a relação jurídica processual está em andamento, né? Está em andamento de divórcio. Aí um lado falece, vem a óbito, né? Aí o que acontece? Mas ainda está numa fase ainda que não dá para dar a sentença, depende de algumas questões. Aí tem que ter um curador para chegar no final, né? Aí geralmente um herdeiro assume como curador, né? E aí toca até o final e resolve a questão. Senão, né? Então fica meio complicado isso aí, né? Se faltar alguma coisa. Bom, pessoal, então a capacidade de estar em juízo é diferente da capacidade processual. A capacidade processual é para os maiores, né? Os maiores e que são devidamente representados por advogado ou defensor público. É a capacidade processual, enquanto que a capacidade civil está mais relacionada a atos de como é que eu falo? A capacidade, né, de direitos e deveres, capacidade de obrigação, né? Como é que eu posso falar isso de uma forma politicamente correta para a gente não ter problema? A capacidade civil, né, é aquela capacidade que a pessoa tem, né, de lidar com os seus direitos e deveres da vida cotidiana, do dia a dia, dentro do Código Civil, dentro da sociedade. Quando ela não tem a capacidade civil é quando ela está sob curatela, né? Os especiais, as pessoas especiais, com questões especiais, né? Desse ponto aí a pessoa não tem capacidade civil, depende de uma outra pessoa que irá representá-la no judiciário. Falta essa questão? Acho que é fácil. Capacidade civil tem? Não tem. Né? E representação processual, tem que ter um advogado para representar processualmente ou um defensor para representar processualmente. A representação processual é quem representa, né? A capacidade processual, a capacidade civil, quem tem que ter é a parte,
né? E o advogado e o defensor, óbvio que tem que ter a capacidade civil, mas não estamos falando disso, estamos falando da representação. Ele representa, né, aquele que tem a capacidade civil. O menor tem a capacidade civil? Não, precisa do papai e da mamãe ali para poder estar assinando ali, representando no fórum. Ficou complicado isso? Não? Tranquilo, né? Acho que é tranquilo. Popularmente maior de idade, exatamente. Teve um caso de aposentou divorciado. Pessoal, ponto nessas questões, né? Falamos aí de várias questões aí. Vamos lá. Vamos falar de advogado e mandato. Mandato com T de tatu, de outorgar. O advogado, para constituir o advogado, eu assino um mandato chamado mandato de outorga de poderes ad judicia ou et extra. Ad judicia são poderes da cláusula ad judicia, que é trabalhar nas questões judiciais. Et extra ou somente extra são para questões extras, para questões administrativas. Então, mandato ad judicia para fórum, mandato et extra para processos administrativos. Então, no fórum, os processos judiciais e os processos administrativos. Processo administrativo, por exemplo, do INSS, são processos administrativos. Então, eu me utilizo de um mandato de outorga et extra, uma procuração et extra, tranquilo? E assim eu constituo o meu advogado e o meu defensor. Quem é o advogado ou defensor? Né? O advogado, ele é diferente da defensoria. Defensor não é advogado. Defensor não tem, atenção doutores, inscrição na ordem dos advogados. Defensor não tem o ius postulandi como o advogado tem. O defensor ele tem carteira da OAB? Não tem, porque é incompatível os cargos. Ele passa no concurso, ele passa na OAB, aí depois fica suspensa a carteira para poder exercer como defensor. Se voltar, aí reabilita, né? Se não, mas enquanto ele é remunerado pelo Estado como defensor público, ele tem a missão louvável e honrosa de defender as classes menos favorecidas, né? Menos abastadas, né? Ou seja, que estão sob critérios de miserabilidade, é assim que se fala, né? Antes se falava antigamente, hoje já não se fala mais isso, né? Hoje se fala em pobreza ou falta de condições de arcar com custas e honorários advocatícios, né? Então eu sou atendido pela defensoria, né? Mas se eu tenho condições de contratar um advogado, esse advogado ele tem o ius postulandi, anotem aí, ius, jus, JUS, é o direito, postulandi, direito de postular, direito de postulação. Se eu tenho um problema jurídico, eu sou juiz e eu tenho um problema, eu posso entrar na justiça? Eu sou juiz, eu deixo minha toga, deixo tudo e tal, né? Pego minha carteira, faço a petição, entro no fórum. Eu posso? Como juiz? Sim ou não? Essa é a pergunta difícil, que muita gente erra. Eu, como juiz, eu sou juiz de direito, eu posso entrar? Né? Vou mudar agora o personagem. Eu sou promotor de justiça. Eu sou promotor. Eu entro lá requerendo direitos e tal. Eu posso? Eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou delegado de polícia, técnico, escrevente, judiciário. Doutores e doutoras, somente o advogado, tão somente o advogado é o técnico em direito que representa a parte e suas postulações no processo, e tão somente o advogado tem o ius postulandi, e é constitucional, né? Sem advogado não se faz justiça, e o advogado é indispensável administrativo, a administração da justiça, artigo 133 da CF. Pois não? No caso do promotor, quando é um caso com menor, aí o promotor ele entra com o processo, ele despacha o processo para o juiz, no caso. Tá certo, eu ia falar disso mais adiante, mas essa daí é a exceção
é exceção à regra. Mas aí no caso, o juiz ele atua no interesse do menor, mas não é interesse próprio, né? Eu estou falando aqui do interesse próprio, né? Eu sou agredido, né? Eu tenho meu carro furtado, eu estou me divorciando, eu sou juiz, estou me divorciando. Mas para que advogado? Eu sou juiz, né? Mas eu não tenho ius postulante. Juiz não tem ius postulante. Promotor não tem ius postulante, né? Se o promotor precisar divorciar, ele vai ter que contratar um advogado. É isso que eu quis dizer. Se o juiz precisar divorciar, ele vai ter que contratar um advogado. Se o técnico, escrevente, policial, delegado, qualquer autoridade, se precisar fazer um divórcio, vai ter que contratar um advogado. Porque somente o advogado tem ius postulante. Eis a questão. E se o advogado precisar se divorciar, esse é o único que não precisa contratar um advogado. Aí ele pode fazer o divórcio dele. Aí ele, advogado, pode advogar em causa própria. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Porque o advogado tem o postulante, os outros não têm, né? E a defensoria? O defensor público? O defensor não é advogado. O defensor não pode pegar causas, por exemplo, né, contra a União. Não pode. Contra quem paga ele, contra quem remunera ele. Ele não pode. Está lá no estatuto deles lá, né? Que não pode. O defensor não pode, por exemplo, né, ter como assistido, porque o assistido não é cliente. O assistido ele está nas questões de pobreza, de falta de recursos, de carência. Então o defensor não pode advogar para pessoas ricas, abastadas, comerciantes, empresários, entendem? Não pode fazer, por exemplo, uma reclamatória trabalhista patronal. Não pode. A defensoria não defende os patrões, só defende os empregados. Só. Como é que vai defender o patrão? O patrão que tem recurso, que tem empresa, que tem mobiliário. Estou falando de empresas, né, pessoal? Né? Ainda que de pequeno porte, mas empresas estruturadas, né? Que aí não se enquadram em empresas pobres. Não estou falando de MEI, estou falando de empresas, né, com uma estrutura de empresa nos moldes tradicionais. Então, a capacidade postulatória é somente do advogado. Tranquilo? Aí vem a pergunta agora, que parece maldade. Aí vocês vão ficar na dúvida agora. Defensor público pode fazer o próprio divórcio? E aí, doutor Cláudio, Gislaine, Célio, Fabiano, Tamara, Gustavo? Professor, oi. Não pela defensoria, mas ele sendo advogado, ele pode assessorar o... Mas ele não é advogado, ele é defensor. A pergunta é essa, defensor público mas pode... o defensor público, ele não é advogado? Não, foi o que eu falei, defensor público não é advogado, defensor é defensor e advogado é advogado. Como assim, professor? Tá ficando maluco? Não tô, não. É o promotor, então. Oi? É o promotor, então. Não, defensor público é defensor público, ó. Promotor de justiça, ele... Eu achava que era um advogado. Oi? Vamos lá. Não, vamos lá. A defensoria pública é um órgão criado, né, pela Constituição para atender a questão da assistência gratuita, da assistência judiciária para todos. Você não pode ser injustiçado porque você não tem condições de pagar um advogado. Aí você vai para onde? Você vai para o SUS do judiciário, que é a defensoria, que é, ou seja, a advocacia pública, que não é advocacia pública porque esse termo não é correto, porque advogado público não, nesses moldes que eu estou falando não existe, né? Para essa camada da população que não tem condições de pagar um advogado particular, eles vão ser socorridos pela defensoria, que são remunerados pelo Estado, mas não são advogados. Para passar no concurso de defensor público, faz faculdade de Direito, como qualquer um, né? Estuda como qualquer um, e alguns concursos, né, parece que a maioria exige que você tenha 2 anos de advocacia. Só que quando você passa, você deixa de ser advogado, porque é incompatível por lei a advocacia e a defensoria, aí suspende sua carteira, você não é advogado, você é defensor público. Aí a pergunta, você como defensor público...
Pergunta: você como defensor público pode fazer o próprio divórcio? Não, porque não tem o ius postulandi, que é o direito de postulação que só o advogado tem. Ah, professor, mas aí, então, como é que eu faço? Contrato um advogado, né? Contrato um advogado. É assim? É assim. Até mesmo porque, vamos lá agora, vamos ampliar o conceito, para vocês entenderem o que eu quero dizer. O defensor, ele serve para quê? Para os pobres, para os menos, para os carentes, né? O defensor público. Então ele, como defensor público, olha só, que tem recursos, que tem um bom salário, um excelente salário do Estado, né? Ele tem recursos para contratar um advogado, e ele não tem o ex-postulante de advogado, porque ele é um defensor público, ele tem uma outra categoria, é um outro status, é um funcionário público do Estado, da Defensoria Pública do Estado, né? Que tem recursos, que tem capacidade para contratar um advogado. É mais o segundo motivo aí, porque não pode fazer o próprio divórcio. E o advogado pode, porque ele tem o ex-postulante. Eu achava que o defensor público, ele é um advogado que trabalhava para a defensoria e que ele teria a OAB e poderia advogar normal. Então, o defensor, ele não é um advogado. Não, eu entendo. As funções são as mesmas do advogado, né? Mas a diferença básica é que o defensor, ele vem da Constituição, né? Onde é que surge a questão do defensor? Ele vem da Constituição no momento em que as pessoas não podem ficar desassistidas de assessoria jurídica. Aí a pessoa não pode ficar injustamente largada sem o seu direito assistido por conta de não ter condições de pagar um advogado. Aí o Estado cria a defensoria pública, que é como se fosse um advogado, mas não é um advogado, é um defensor público que vai cuidar dos carentes. Qual é a função do defensor público? A mesminha do advogado, só que é para somente os carentes, é para essas questões, né, do SUS, do judiciário, da defensoria. O defensor público não é inscrito na OAB, não é inscrito. Quem não é inscrito na OAB não é advogado. Então o defensor é defensor, não é advogado. Tem o ius postulante completo 100%? Não tem. Aí como é que vai fazer um divórcio? Não faz. Só faz o divórcio dos assistidos, ele na qualidade de defensor e o assistido como pobre, né? Juiz tem que contratar advogado, Ministério Público tem que contratar advogado, defensor tem que contratar advogado para fazer o próprio divórcio. Ele não pode levar o caso dele para a defensoria fazer para ele. Porque o juiz não vai aceitar, fala: não, você, doutor, você tem condição de pagar advogado, pague um advogado. Né? Mas eu achava que o defensor, ele tinha OAB, eu achava que ele era um advogado. Não tem. Normal. O defensor não é um advogado, pessoal, é um advogado, mas eu não posso usar esse termo tecnicamente falando, juridicamente. Que ele tivesse OAB. Não, mas não tem. Não, o defensor não tem a OAB. O defensor não é inscrito na OAB. O defensor é inscrito na defensoria, é um funcionário público do Estado, e tem um status semelhante do Ministério Público. Defensoria Pública e Ministério Público têm o mesmo status. O que é status? O mesmo estado, a mesma condição. O mesmo valor de ganho é parecido, a atuação deles é parecida, é toda uma atuação dentro do Estado, pelo Estado, né, aí cada um tem as suas funções. Promotor de justiça tem uma função, defensoria tem outra função, né, juiz é outro, e o advogado sempre aí na defesa ou no combate, mas com inscrição na OAB. Tranquilo essa questão aí? Pessoal, não dá mais tempo, né, por causa do horário. Amanhã a gente vai falar de Ministério Público, tá? Falar de Ministério Público, da atuação do Ministério Público. O Ministério Público atuando como Ministério Público e atuando como parte no processo, tá? Aí vou falar de algumas vantagens que o Ministério Público tem e vamos falar do juiz, atuação do juiz, e falo mais um pouquinho aí dessa questão aí da defensoria. Só que isso aí vai ser coisa de meia hora para resolver essas questões aí, tá? Porque eu tenho que falar de ato processual no tempo e no espaço, atos das partes, nós vamos entrar em atos postulatórios, atos probatórios, atos de disposição,
a renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, transação, desistência. Nós vamos falar de todos esses itens na aula de amanhã, porque eu quero já trabalhar os atos dentro do processo. O que é o processo? Né? O instrumento de atuação do Estado. Processo e ação é a mesma coisa. O que é o processo? O que é a ação? É o conjunto de atos que me levará à sentença. Que conjunto de atos são esses? Vamos falar desses atos, um por um. Atos probatórios, atos postulatórios. Primeiro ato, de postular, de postar, né? Vocês não gostam de rede social? De fazer uma postagem lá no X, no Twitter, no Facebook, no Instagram? Nós vamos falar disso. Só que é a moda antiga, atos postulatórios, quando eu faço a postulação do primeiro ato, que é a petição, então vamos falar disso aí. Atos probatórios, atos de prova, atos de disposição, atos, né, renúncia, etc. Então vamos falar de todos esses atos aí, tá? Vamos falar de decisão interlocutória, sentença e prazos. Tudo na aula de amanhã, para a gente dar uma adiantada na matéria aí, uma adiantada boa, e fechar essa questão das partes aí do processo, tranquilo? E defensoria, doutora Gislane, é isso. Defensoria não é advocacia. Defensor não é inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é advogado? Vamos lá. Quem é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Quem não é inscrito e é formado em Direito, né, tem o título de bacharel em Ciências Jurídicas, né, que é um conhecedor das ciências jurídicas, porém, o bacharel em Ciências Jurídicas, ele é alguém preparado para as carreiras jurídicas, que pode ser advocacia, magistratura, defensoria, Ministério Público, né, as carreiras de polícia, delegado de polícia, escrevente, técnico, judiciário, investigador de polícia, né, polícia militar e etc. Então, o bacharel em ciências jurídicas, o que ele é? Ele é um bacharel, ele tem um preparo para qualquer carreira, mas ele não é um advogado, né? Faculdade de Direito não é faculdade de advogados, faculdade de Direito é faculdade de Direito, se aprender o direito que prepara para as outras carreiras jurídicas. Tranquilo, pessoal? E a questão da defensoria aí? Doutor Célio, Gislane, Tamara, Gustavo, Fabiano, para fechar. A questão do... Professor, agora que é a defensoria, né? É uma Gislane. Não, confunde. Mas, olha só, se vocês, doutoras, pegarem um processo, tiverem a oportunidade de examinar ali no finalzinho, quando o defensor assina, agora não assina mais, né? Fica só o nome lá, que é digital. Mas o que vai ter lá no finalzinho? Vai ter a inscrição na OAB do defensor? Vai ter a inscrição do defensor? Não, porque o defensor não é inscrito na OAB. Não é condição estar inscrito na OAB. A condição é passar no concurso de defensor público. Passei, sou defensor. Não passei, não sou. Qual é a condição? É essa. Não é condição ter inscrição na OAB. Só que a maioria dos concursos de defensoria exige que a pessoa seja inscrita na OAB e exige que você tenha, parece que, 2 anos de advocacia. Mas aí quando você passa no concurso, a primeira coisa que faz é suspender sua OAB. Aí você fica suspenso. Professor, Oi. Estou ouvindo. Essa condição do defensor público faz dele, de certa maneira, um profissional de segunda categoria perante os advogados? Não, jamais. Em nenhum momento eu quis dizer isso e quis deixar... Não, só uma dúvida, né? Uma dúvida, não. Pelo contrário, por isso que eu exalto assim muito essa questão, né? Tem a nobre, importante e singular, né, função de defender as classes humildes, as classes menos favorecidas, as pessoas mais carentes. Essa é a função da defensoria pública. A defesa pública é como o Sistema Único de Saúde, é como o SUS. Eu não posso pagar um hospital particular, uma clínica médica particular, um médico particular, eu não posso pagar. Aí eu vou para onde? Eu vou para o Sistema Único de Saúde. E lá, o mesmo médico que atende particular, atende no público. Sim ou não? Sim. Ele é médico? Ele é médico aqui e médico lá. Mas ele sendo médico aqui, vou chegar lá, ele sendo médico aqui no hospital, ele me atende como médico e tal, ele não pode cobrar, né? Ele tem o CRM,
e etc e tal. O médico aqui no Sistema Único de Saúde. Na justiça não funciona assim. Na justiça eu tenho um advogado aqui particular, Aí quando eu vou para o sistema público da justiça, que é a Defensoria Pública, aí eu não tenho mais um advogado aqui. Aqui eu tenho um advogado, porque eles são particular. Aqui não. Aqui eu tenho funcionários públicos contratados com essa nobre função, contratados através de concurso público, para fazer o quê? A defesa daqueles que não podem estar aqui com o advogado, eles estão aqui no sistema público. Aí vai se fazer todo um trabalho aqui, que é o mesminho do advogado. Só que a diferença é que o advogado, ele tem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e o defensor não tem essa inscrição. O defensor é um funcionário público concursado para essa função específica. É isso, ponto. Qual é a função que o defensor exerce? Igualzinha do advogado, só que defensor é defensor, advogado é advogado, e ponto nessa questão. Acho que não ficou difícil não, ficou fácil. É isso mesmo? Não, professor, agora não, mas eu falo assim, a gente não sabia disso. Não, mas esse é o objetivo da aula. Nós não sabíamos, mas agora nós sabemos, né? O objetivo é esse, é nós aprendermos. Eu sei que não parece a princípio complicado, mas devagarzinho vocês vão aceitar a ideia, né? Porque a ideia é bem... É esquisito, porque no caso do médico, independente se ele trabalha no SUS ou não, ele é médico. E eu achava que para o advogado seria a mesma coisa. O advogado, o defensor público, ele teria inscrição. E aí, assim, foi quase que um choque saber, né? Eu entendo. Mas olha só, só para fechar, é a questão do juiz. O juiz não pode fazer o próprio divórcio dele, porque o juiz não tem a carteira da OAB. Ele tem que contratar um advogado, o promotor tem que contratar um advogado. E o defensor é a mesma coisa, porque o defensor, ele é um funcionário público. Mas eu falo... O defensor não é uma coisa. O defensor, porque defensor público entende-se como um advogado. Quase então, isso. Assim, eu achava Quase que isso. Para ser defensor, ele teria que ser inscrito na OAB. Então, tanto faria, ele ia atuar dentro da defensoria como fora. Então, assim, na minha concepção, eu achava que fosse assim. Entendi. Bom, para finalizar, é isso. Fechamos aí nossas questões de hoje, tá? Da relação jurídica processual, pedido imediato, né? Atos e fatos, né? Atos jurídicos, fatos jurídicos, relação jurídica processual, o que é ação, o que é processo e partes dentro do processo. Autor, réu e juiz são partes numa relação angular processual, né? Com essa distinção. E aí, respondendo as perguntas do final da aula, juiz não tem ius postulante, defensor não tem ius postulante, delegado de polícia, todas essas pessoas fizeram faculdade de direito, todas as pessoas entendem do direito, sabem. O juiz não entende direito? O juiz entende, né? Muitas vezes, na maioria dos vezes, entende mais do que o advogado, mas ele não tem ius postulante, ele não pode fazer o próprio divórcio, ele tem que contratar um advogado para isso. Tá? Porque o ius postulante é do advogado. Isso é constitucional, artigo 133 da Constituição e outras legislações especiais que falam sobre isso. E o defensor, ele está no mesmo status do Ministério Público, né? Então ele tem uma função dentro da jurisdição, dentro da justiça, função de defensor público, função de defesa dos carentes, dos menos abastados, né? Nessa situação e nessa condição ele não faz o próprio divórcio. E se ele tentar fazer, aí o juiz vai falar: não, doutor, mas você não tem a OAB. Cadê sua OAB? Ah, mas eu sou defensor. Mas defensoria é para pobre, você não é pobre. Você ganha 17 mil, onde é que você é pobre? Contrata um advogado, doutor. Toma vergonha na sua cara. E ponto final. É só uma brincadeira, viu, pessoal? Não é?